Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, leremos o verso 1 até o versículo 11, diz assim, palavra do Senhor. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Além, e os israelitas no outro monte da banda da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saiais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, igreja, amigos e visitantes que estão aqui nesta noite, eu tenho certeza que você já se sentiu nessa situação. Você já teve em sua vida ou enfrentou em sua vida um problema que parecia esse desafio, um gigante, algo que de fato é maior que você. Sabe quando algo acontece na sua vida e de alguma maneira causa medo no seu coração? Todos nós já passamos por isso um dia. Todos nós enfrentamos um dia um gigante. Alguns enfrentam um gigante do medo. Para outros é a ansiedade, a enfermidade, a crise no casamento, a depressão, a luta contra o pecado, as dívidas e também a solidão. E sabe o que é pior? Às vezes, esse gigante, ele fica lá, todos os dias, bem na nossa frente. E aí ele faz o quê? Ele nos afronta. Ele parece de uma maneira que, mesmo que seja na nossa mente, ele consegue de alguma maneira nos afrontar, dizendo: você não é capaz, você não vai conseguir, você já tentou até aqui, não vai dar certo. Mas hoje, meus irmãos, Deus, ele nos proveu esse momento, porque ele quer falar ao nosso coração. Deus, ele quer falar ao nosso coração diante desses gigantes que se levantam na nossa vida. E a história que nós acabamos de ler não é apenas de um garoto e um guerreiro que parecia engoli-lo. A história que nós lemos é uma mensagem de Deus para mim e para você nessa noite. E o que Deus, ele quer nos ensinar por meio dessa história? Que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. E essa vitória, a nossa vitória, ela não vem da nossa força,
mas vem da dependência total em Deus. E olhando então aqui para esse texto, nós aprendemos com Davi. Nós aprendemos que Davi, ele não é aqui o nosso herói pessoal, mas ele é alguém que é um exemplo. Nós olhamos para as atitudes de Davi e vemos que ele é um exemplo. Exemplo de quê? De uma pessoa, de um crente que confiou plenamente no Senhor de forma total. Por isso, nós aprendemos com ele a enfrentar também os nossos desafios, os nossos gigantes. E diante dos desafios que a vida nos traz, nós devemos aqui, em primeiro lugar, encarar a realidade dos gigantes, mas não sermos dominados pelo medo. É isso que nós vemos do 1 até o versículo 11. Nós vemos essa imagem, o povo de Israel, liderado pelo rei Saul. Você lembra do rei Saul? Rei Saul foi aquele que foi rejeitado por Deus. Ele foi o primeiro rei de Israel, mas devido à sua desobediência, Deus o rejeita, e então escolhe outro homem, na verdade um menino, para ser esse novo rei, que se chama Davi. Então, esse rei Saul, ele está ali, liderando as tropas de Israel, o povo, e aí eles estão ali diante de um grande desafio, um desafio assustador, um desafio que eles deveriam enfrentar. Imagine a cena que nós acabamos de ler. O cenário é de guerra. O povo de Deus, aquele que acredita no Senhor, está no monte de um lado, os filisteus, que são seus inimigos, estão de outro. No meio está um vale. E então todo o povo de Israel, todos os soldados, eles estão ali prontos para guerrear. É para isso que eles foram. Eles estão prontos para lutar. Mas o que acontece? Diz que um só homem sai do exército inimigo. E esse não é um homem comum, é um gigante. A sua altura seria mais ou menos de quase 3 metros. E a Bíblia deixa bem claro que ele é um guerreiro, ele está ali pronto para matar, ele, vamos dizer, é um exterminador, e ali ele está ali, não somente para lutar, aquele homem que está armado dos pés à cabeça, ele quer afrontar o povo de Deus. Versículo 8, no finalzinho do versículo 8, você pode acompanhar comigo, olha o que ele diz: escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. A batalha não vai ser de exército para exército, mas sim, cada um vai eleger um representante para ir para a batalha. E no versículo 9 diz: se ele puder pelejar comigo e me ferir, todos nós seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Sabe quantas vezes ele lançou esse desafio para aquele exército? Durante 40 dias. Pela manhã, o exército se colocava para a batalha, então saía esse gigante, afrontando: cadê esse homem para me enfrentar? Quem aí tem coragem de me enfrentar? E ninguém se manifestava, então ele se recolhia. Na parte da tarde ele estava lá de novo, afrontando, chamando para a briga, como muitos dizem. E ele aparecia manhã e tarde durante 40 dias. Ele afrontava. Durante 40 dias ele zombava. Durante 40 dias ele intimidava o povo, o exército de Deus. E aí talvez você deve estar pensando: mas como assim? 40 dias e não teve nenhum homem com cunhão, um homem corajoso para poder enfrentar aquele homem, aquele guerreiro? Não. Não teve um de todo o exército de Israel, mais de 600 mil homens armados para a batalha. Não teve um que teve a coragem de enfrentar esse gigante, esse Golias.
Muito pelo contrário. Sabe qual foi a reação diante dessas afrontas, dessa intimidação que Golias ele fazia diante do povo? Observe a reação de Saul, o seu rei, e do povo no versículo 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. A reação foi de medo, a reação foi de temor, de paralisia. O que nós vamos fazer? Nós não somos capazes de vencê-lo. E meus irmãos, sabem o que isso nos lembra? Que muitas vezes nós fazemos o mesmo. Quando estamos diante de uma situação difícil, diante de um desafio, diante de algo que parece que é maior que a gente, nós, muitas das vezes, nos esquecemos quem é o nosso Deus. Nós esquecemos do poder do nosso Deus. E por que isso acontece? Acontece porque nós somos naturalmente frágeis. Nós somos limitados. Nós somos, muitas das vezes, facilmente dominados pelo medo. Quando nós olhamos uma circunstância adversa com os olhos carnais, é esse o sentimento que nos domina, de paralisia, de medo, de dúvida, igual a Saul e os povo de Israel. E por isso, meus irmãos, diante dessas realidades, o Senhor aqui, Ele nos mostra e nos convida que nós precisamos reconhecer a realidade dos gigantes. Gigantes, eles existem, eles vão se levantar contra a nossa vida. Conforme eu disse no início, às vezes ele vai se manifestar por meio de um sentimento interno, ansiedade. Às vezes ele vai se manifestar por meio de uma forma física, talvez uma enfermidade, uma crise no casamento, uma depressão. Às vezes dívidas que vão se acumulando, coisas que nós temos que enfrentar que nós muitas das vezes não sabemos. Ele vai se levantar e a gente vai muitas das vezes recuar. E a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso. Eu não posso ter aquela atitude de ignorar. Sabe, pessoa que não bate muito bem da cabeça? O problema está lá, as coisas estão acontecendo e a pessoa fica, não, está tudo bem. Não, a palavra de Deus diz que não é para a gente ignorar os desafios. A gente tem que reconhecer. Mas o que nós não podemos ter é uma atitude de medo, de paralisia. Nós não podemos temer esses gigantes, essas circunstâncias adversas, e não podemos permitir que esse medo venha e domine o nosso coração. E se os gigantes, eles são de fato reais, eles se levantam, se manifestam na nossa vida, a pergunta que surge é, como? Como eu devo lidar com eles? Como eu devo lidar com essa realidade que está diante de mim? Segunda lição desse texto nos mostra no versículo 12 até o versículo 30, que devemos olhar e enxergar a batalha, os gigantes, com os olhos de Deus, com os olhos pela fé. Versículo 12 nos mostra que um novo personagem entra em cena, e esse é Davi, um pastor, um pequeno pastor, o último e o caçula dos seus irmãos, alguém que é esquecido. E ele chega então ao acampamento. E por que ele está naquele acampamento ali, naquele campo de batalha junto com o exército de Israel? Alguns poderiam imaginar, ele deve estar lá para lutar. Não, ele não está para lutar. A Bíblia diz que ele está ali por um propósito: levar pão e queijo. Esse é o seu objetivo. Eu vou levar pão e queijo e vou levar notícias dos meus irmãos para o meu pai. Ele está ali por esse motivo, como nós vemos no versículo 12 e em diante. E então, algo acontece. Ele provavelmente chega no período onde o gigante, ele se manifesta e afronta. E aí ele ouve o grito de Golias. Ele ouve o grito daquele gigante. E enquanto todos aqueles homens, todo o exército de Israel, junto com Saul, seu rei, eles estão ali tremendo de medo e veem Golias como algo invencível, um problema impossível de ser resolvido, qual que é a visão de Davi? Davi, ele não olha dessa maneira. Davi olha e pergunta:
Observe no final do versículo 26. Quem é este incircunciso? O que é incircunciso? Aquele que não teve uma aliança com Deus. Circuncisão é quando se corta o prepúcio do órgão sexual masculino. E essa marca era uma marca que somente o povo de Deus tinha, como sinal que eles tinham uma aliança com Deus. Então Davi está falando, quem é esse que não tem aliança com Deus? Para afrontar o exército do Deus vivo. Você consegue perceber a atitude aqui de Davi? Todo mundo está vendo o quê? Problema. Todo mundo está focando onde? No problema. E Davi está focando em quê? Na afronta a Deus. Ali eles estão vendo um homem gigante. Estão tremendo de medo. Fala, eu não vou. Os melhores guerreiros, eles dão um passo para trás. Vai você, vai você. Mas o que Davi vê, e qual que é a atitude dele? Davi não está olhando para o gigante. Ele está olhando para quem? Para Deus. Ele está olhando para Deus, que Deus ele é infinitamente maior do que aquele gigante. Aquele gigante é fichinha para Deus. Meu querido, preste atenção. Olha só, quando nós olhamos agora para a nossa vida, quando nós estamos diante de algum problema, quando nós focamos apenas naquelas circunstâncias adversas, o que acontece? Qual que é a tendência do problema? Ele crescer, ele vai aumentando, ele tem essa proporção diante dos nossos olhos. E qual é normalmente qual que é a reação nossa? Desanimar. Quando o desafio é muito grande, nós normalmente desanimamos. É assim que acontece normalmente na escola, não é verdade? Tem uma prova muito difícil, você não consegue estudar, não consegue entender a matéria, você fala, meu Deus, não estou conseguindo. Você chega na escola até desanimado. Desanima. Essas situações adversas, quando nós focamos os nossos olhos nessas situações adversas, nós desanimamos. Mas o que acontece quando você lembra do seu Deus? Que o seu Deus é um Deus poderoso, que o seu Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pode pedir a Ele e até mesmo imaginar. Quando você está diante da mesma circunstância, mas você lembra de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Qual é a tendência do problema? O que vai acontecer com o problema? Ele vai diminuir de tamanho, porque nós lembramos que as nossas possibilidades humanas, elas são o quê? Limitadas, mas Deus não é limitado. E é esse Deus que você serve, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós buscamos, é um Deus, como Davi disse aqui, é um Deus vivo, é um Deus que não está pregado numa cruz, que é um Deus que você fala com Ele e Ele responde, é um Deus que quer se relacionar conosco e está constantemente nos ajudando. Deus, Ele não é um ídolo mudo, mas é um Deus que age, um Deus que intervém, um Deus que luta por seu povo. Esse é o nosso Deus. E quando nós olhamos para as situações adversas com essa perspectiva do tamanho do nosso Deus, um Deus que intervém, um Deus que está ali para nos ajudar, para nos amparar, um Deus que luta por nós, aí a situação muda. Aí vamos dizer assim, até o nosso humor, ele vai mudando. Meus irmãos, Davi aqui, ele vê o mesmo gigante, o gigante não mudou, mas qual que é a atitude dele? Uma atitude de fé. Ele está tendo ali fé. Ele está vendo Deus? Ele não está vendo Deus. Ele está vendo o gigante. Todos estão vendo o gigante. Mas Davi, ele vê Deus como? Pela fé. Ele sabe que Deus, ele tem uma aliança com o seu povo. Um Deus que não é homem para mentir. Um Deus que nunca irá falhar. Um Deus fiel. Um Deus que é confiável. E é por isso que você vê Davi aqui com tanta coragem, com tanta ousadia. Meus irmãos, olhando ainda, voltando aqui para olhar para o texto, já que esta visão
que Davi tem, é que nós devemos ter diante dos gigantes que se levantam na nossa vida, a pergunta que vai surgir é: tá, já que eu estou olhando com esse olhar da fé, eu preciso olhar com o olhar da fé, com a perspectiva de Deus, e depois, pastor, o que eu devo fazer? Primeiro eu entendi que eu não devo temer, eu devo encarar os gigantes, encarar a realidade. Eles estão aí, eles são mortais, mas o medo não vai me dominar. Segundo, eu devo olhar para ele com a perspectiva de Deus. Sim, eles são grandes, são amedrontadores, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele é muito, infinitamente maior. E em terceiro, eu devo depender da fidelidade de Deus, não da força e da capacidade humana. Nós vemos isso no verso 31 até o verso 40. Observe no verso 31. Nós vemos que Davi ele é levado até Saul. Ele escuta aquilo, ele começa a fazer suas declarações de fé. E então no verso 32, ele diz uma palavra de consolo e encorajamento ao rei, que deveria estar enfrentando esse gigante. Ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Diz ainda o texto que Saul ele olha para aquele menino mirrado, não sabe de onde que ele apareceu, menininho magrinho, diz no capítulo 16 que a aparência de Davi é uma aparência bonita. Ele é um menino bonito, um menino ruivo, né, de boa aparência, e ele era pastor, meus irmãos. Não era um guerreiro, não era alguém musculoso. E aí Saul, com o seu olhar, né, com o olhar ali humano, ele faz o quê? Ele faz uma comparação. Ele olha para o gigante, olha para Davi, olha para o gigante, olha para Davi e fala: Davi, não tem jeito para você não. Ele é treinado para a guerra desde a sua meninice. Você é um menino. É um menino. Então, o que Davi faz? Davi deixa essas palavras negativas penetrar na sua mente e o desanimar, fazendo ele desistir daquilo que ele havia falado, que ele ia pelejar contra aquele gigante? Não. Olha o que Davi faz. Davi, nos versos 34 até o verso 36, ele vai contar o seu testemunho de vida. Ele vai contar como Deus anteriormente já havia livrado ele antes. E ele fala algo com muita confiança e dependência de Deus. Olha o verso 37. Ele diz assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Isso aqui é uma demonstração de fé, não é verdade? E observem que Davi, ele não está confiando aonde? Na sua própria capacidade. A história aqui não é sobre Davi vencendo um gigante, é sobre o que Deus já havia feito. Ele já tinha enfrentado um leão e Deus livrou ele do leão. Ele já havia enfrentado um urso e Deus havia livrado ele do urso. Ele está confiando na sua capacidade de lidar, como nós vemos aqui, nós veremos posteriormente, que quais são as armas de Davi? Um estilingue, uma funda e 5 pedrinhas. Ele não está confiando na sua habilidade de lançar a pedra. Ele está confiando em quem? Na fidelidade de Deus. Ele está dependendo de quem? De Deus. É isso que ele está fazendo. Mas olha o que no versículo 39. Versículo 39, Saul ele tem uma proposta. Bom, já que você quer ir, você está disposto a ir enfrentar esse filisteu, eu vou te dar aqui a minha armadura. Toma aqui minha armadura, meu capacete e minha espada. Saul, quando você olhar o contexto, a aparência de Saul era também de um homem alto. Diz que o ombro de Saul batia na cabeça de todos os homens de Israel. Ou seja, ele era alguém alto, possivelmente aí com seus 2 metros, ou um pouquinho menos. E imagine a armadura de Saul, feita sob medida para ele. Davi, um menininho, alguém que não era guerreiro, ele
experimentou aquela armadura e falou: não, eu não quero. Davi, ele então recusa. E aqui ainda há outra lição para nós, para a nossa vida, que é diante das nossas lutas, diante dos gigantes, nós não devemos confiar nas armaduras humanas. Armaduras humanas, sabe o que são as armaduras humanas? Métodos carnais, autossuficiência, estratégias, às vezes boas, mas sem incluir Deus. Nós devemos lembrar que a nossa suficiência, quem nos sustenta dia após dia, é o Senhor. E as nossas armas, diz a Bíblia, e aqui eu falo para a igreja, para o povo de Deus, as nossas armas, elas são poderosas no Senhor. Efésios capítulo 6 nos diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Deus nos dá armas poderosas para enfrentarmos toda e qualquer situação. E nisso que nós devemos confiar. Nossa suficiência vem dele, não dos métodos carnais. Mas continuando aqui, se não é na força humana, se não são métodos carnais que nós devemos confiar, então como vencer então os gigantes que se levantam em nossa vida? Quarta lição que esse texto nos traz é que nós devemos proclamar quem Deus é e enfrentá-los pela fé. Verso 41 até o verso 47, nós vemos essa verdade. A partir do verso 41, agora o cenário não está mais lá na tenda de Saul, uma discussão entre um pastor e um rei que é guerreiro. Não, agora o cenário do verso 41 é um campo de batalha. Davi, ele primeiro vem Golias, ele desce o vale. O exército dos filisteus estão lá, observando, na arquibancada. Tem aquela tensão, igual quando tinha a bola de ouro, o gol de ouro, nas copas. É agora. O campeão deles vai para o campo de batalha. E agora também desce o campeão do povo de Israel. Um menino, um moleque, magro, sem armadura, não está trazendo na sua cinta nem uma espada, nem uma lança. Contrapartida, o outro que já é um gigante, ele tem uma couraça, um capacete, todo revestido, protegendo todos os seus pontos vitais. Além disso, ele é um guerreiro habilmente treinado. Está ali agora, diante daquela tensão. O Golias olha, imagina o Golias olhando, né? Peraí, deixa eu arrumar meu óculos aqui, peraí, que eu não estou enxergando. Cadê o guerreiro? E Davi fazendo assim: eu estou aqui, eu vou lutar com você. Mais ou menos essa situação. E o que Golias faz? O despreza, zomba, ri de Davi. Fala assim: eu sou algum cão? Com cachorro você espanta ele com um pedaço de pau. Olha esse menino aí, está trazendo um bordão, está trazendo um pedaço de pau. Eu não estou conseguindo entender isso. E ele zomba, fala: essa guerra, ela já está no papo. Era essa a sensação de Golias, E então, diante dessa zombação e desse desprezo, versículo 45, Davi não deixa isso de qualquer maneira, ele faz uma declaração poderosa. Observe o verso 45. Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa é a declaração de Davi. Você está afrontando o exército de Deus. E ele continua no verso 46. Ele tem tanta certeza e tanta confiança em Deus que ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E olha só o final: e toda terra saberá que há Deus em Israel.
Toda a condução desse versículo e desse texto tem como centro a glória de Deus. A luta de Davi aqui não é por autoafirmação. Ele não está fazendo isso para provar que ele é capaz, que ele é o ungido de Deus, que foi ungido no capítulo 16. Não, agora eu sou escolhido de Deus. Agora ninguém é contra mim mais, não. Agora Deus está... Não, ele não quer aqui se autoafirmar. Ele não está buscando fama, nem glória pessoal. Ele quer o quê? Que todas as pessoas saibam que há Deus em Israel. Ele quer trazer a glória toda a Deus. E ele termina com uma verdade no verso 47, e essa verdade precisa estar no nosso coração. Ele diz, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Nesse verso nós vemos claramente que Davi, ele confia na soberania de Deus. Ele entende que o Deus que ele serve, o Deus que tem uma aliança com ele, é um Deus soberano. Ele diz claramente, do Senhor é a batalha, é dele. Você consegue imaginar essa cena? Davi está diante dos desafios, dos maiores desafios da sua vida. Ali as chances dele vencer é praticamente nula ao olhar humano. E ele diz exatamente isso, não sou eu que vou vencer você. Essa batalha é do Senhor. E observe que o texto aqui fala que o Senhor, com todas as letras maiúsculas, ele faz menção aqui do nome de Yahvé. É como se ele estivesse olhando para o gigante e fala, é de Yahvé a batalha, é do Deus da aliança, é do Deus que nos chamou como povo escolhido. É dele esta batalha. E Deus aqui, ele se apresenta nesse texto como o Senhor dessa história, como o autor principal, e não somente dessa história, ele se apresenta aqui como o Senhor soberano sobre todas as nações, sobre todos os reis, e também sobre os resultados. Nenhuma batalha, meus irmãos, ela é vencida sem a vontade e a intervenção de Deus. Está nas mãos de Deus o resultado e a vitória. E meus irmãos, além disso, observe que Davi aqui, ele não está se gabando. Ele não diz aqui, como muitos fazem, não, eu vou vencer, eu acredito em mim, eu acredito em mim, eu consigo, eu tenho fé, eu consigo, eu vou, e Deus, não, eu vou, não. Ele não está aqui se gabando. Ele não está aqui dizendo, não, agora eu vou acabar com ele. Mas muito pelo contrário. A palavra de Davi é, Deus vai te derrubar. A palavra de Davi é, todos vão ver e temerão o Deus de Israel. Todos vão saber quem é o Deus de Israel. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, não é isso que nós vemos, não é verdade? Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, infelizmente, muitos estão pregando uma palavra que diz exatamente o contrário da atitude de Davi. Ele diz que quando você enfrentar um desafio, você deve acreditar em si mesmo. Você já ouviu essa frase? Acredite em si mesmo. Mostre o leão que está dentro de você. Muitos dizem, você tem que acreditar que você é capaz. Se você não acreditar, quem que vai acreditar em você? Muitos estão dizendo, se você quer algo, corra atrás, batalhe, porque você vai conseguir. Isso se chama autoajuda. Está entre os livros mais vendidos nas bibliotecas. Livros de autoajuda. Hoje está em alta, os coaches, E se você abrir lá o TikTok, o Instagram, tem vários vídeos assim, Você vai vencer, você é vencedor, você pode, você é capaz. Davi aqui diante de Golias, não faz nenhuma dessas declarações. Ele não diz aqui, não, eu sou forte. Não, foi para isso
que Deus me ungiu. Eu treinei para isso. Enquanto eu estava lá brincando com as ovelhas, é para isso que eu estou aqui. Eu estava pensando nesse meu momento. Eu acredito em mim. Ele não faz essa declaração. Essa declaração normalmente é feita pela autoajuda. E a autoajuda, meus irmãos, ela é prejudicial. De que maneira que ela é prejudicial? A autoajuda, ela coloca o homem aonde? No centro. A autoajuda esquece que existe um Deus. Ela coloca que você que vai conseguir. A autoajuda gera uma falsa confiança. Às vezes, de fato, você tem habilidades que pode dar conta do problema, mas às vezes, e na maioria das vezes, não. E aí gera aquela falsa confiança, não, eu vou conseguir. E aí não consegue. Frustração. A autoajuda fala que você consegue se salvar. Você consegue sozinho, com todas as suas habilidades, com a sua conduta. Você consegue vencer sozinho. Mas meus irmãos, essa não é a verdade que o Evangelho nos traz, que a Bíblia nos traz. O Evangelho, ele é, vamos dizer assim, não, melhor, vou melhorar a frase. A autoajuda, ela é anti-evangelho. A autoajuda, você não depende de ninguém, só depende de você. O Evangelho fala o contrário. O Evangelho mostra que você não vence sozinho, que você não vai conseguir vencer sozinho, que você não consegue se salvar sozinho. O Evangelho diz que você não tem força suficiente. O Evangelho mostra isso pra gente. E sabe por quê? Porque uns dos nossos maiores gigantes não são a ansiedade, a crise. Esse não é o nosso maior gigante que nós lutamos. O nosso maior, podemos assim, um dos maiores gigantes que nós temos que vencer é algo que está dentro de nós, chamado pecado. Esse é o nosso maior gigante. E o pecado, ele não é apenas o que nós fazemos de errado. O pecado é uma condição. A condição que nos separa totalmente de Deus. E é por causa disso que todos nós aqui dentro, todos os seres humanos, sem exceção, são por natureza derrotados. Nós nascemos assim, derrotados, perdidos, escravizados. A Bíblia usa uma expressão que é morto espiritualmente, incapaz. É assim que nós nascemos, essa é a nossa condição. Mas há uma boa notícia. Há uma notícia que talvez seja a melhor notícia que você possa ouvir em toda a sua vida. Sabe qual é? É que Deus, ao olhar para a nossa condição de espiritualmente morto, perdido, fracassado, Ele não olha para nós com indiferença. Ele não olha de maneira que não, vou te abandonar porque você é um perdedor mesmo, nada dá certo na sua vida, e é isso aí mesmo, você não consegue vencer nada, você está totalmente derrotado. Deus não vira as costas para nós. E assim como ali naquele campo de batalha da história que nós lemos, teve um que se levantou, Davi, ele foi lá para o campo de batalha enfrentar o gigante no lugar do povo de Israel. Deus, ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para o campo de batalha, também para enfrentar o gigante que nós não conseguimos vencer. Jesus Cristo, ele desce aqui para a terra, diz que ele enfrenta um dos nossos maiores gigantes, o pecado, ele enfrenta a morte e ele enfrenta também Satanás. E quando nós olhamos para Cristo, mostra que Ele venceu esses 3 gigantes na cruz. Na cruz Ele fez aquilo que nós, por nós mesmos, jamais poderíamos fazer. A Bíblia diz que na cruz Jesus, Ele carrega o peso dos nossos pecados. Ele sofre a punição que era para nós sofrermos. Mas Ele não somente sofre, Ele vence.
E é nessa verdade que nós afirmamos o nosso coração. E ele vence quando? Quando ele ressuscita. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele de fato derrota a morte. Ele destrói o poder do mal. Ele, de forma tão clara e poderosa, ele abre um caminho de volta para Deus. Fazendo o quê? Nos garantindo a vitória. Agora preste atenção nisso que eu vou te dizer. Você não precisa viver escravo do medo. Essa é a implicação dessa verdade. Cristo ter morrido pelos seus pecados e ter te salvado, mostra que você não precisa mais ser escravo do medo. Que medo, pastor? Medo da morte. O que há de pior de acontecer na sua vida? Não é a morte? E muitos têm medo da morte. E ver que Cristo venceu a morte nos traz o quê? Confiança, esperança. Eu não preciso viver mais escravo desse medo, não preciso viver mais escravo do pecado, da culpa, da solidão e muito menos da condenação. Cristo, meus irmãos, ele já venceu, e esta vitória, ela é oferecida a nós. É isso que a Bíblia fala, é oferecida a você hoje, nessa noite. A palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele que invocar, que chamar pelo nome do Senhor, será salvo. E dizem ainda mais, que se com a tua boca você confessar Jesus como esse Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E meus irmãos, hoje é um dia de salvação. Hoje é um dia de uma decisão. A Bíblia fala que não basta admirar Jesus, não basta acreditar que Deus existe. A Bíblia diz que isso até mesmo o diabo ele faz. Ele acredita em Deus, ele acredita que Deus existe. A Bíblia fala que você precisa fazer algo a mais. A Bíblia fala que você precisa se render. Você precisa se render a Deus. Você precisa reconhecer que precisa dele. Você tem que falar assim: eu não consigo. Eu sou um pecador. Eu preciso de Jesus como meu Salvador e como meu Senhor. Precisa haver esse reconhecimento. E aí então diz que a graça nos alcança. Já viu como é uma pessoa indo para o hospital ou uma consulta médica? A pessoa só procura um médico ou um hospital quando dói no seu corpo. Se a pessoa não consegue entender que ela está ali gravemente doente ou tem algum tipo de doença, ela não vai procurar o médico. É por isso que nós precisamos reconhecer que precisamos do Senhor. Nós precisamos de um Senhor para nos salvar, o Senhor Jesus, e você precisa se render a Ele hoje. Então, meu apelo hoje é: entregue a sua vida a Ele, entregue a sua vida a Cristo hoje. Corra para os braços do verdadeiro Rei, do verdadeiro vencedor, do Deus que diz a Bíblia que te ama de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Cristo morre em nosso lugar, Ele sofre a derrota em nosso lugar, para que tenhamos agora acesso à vitória. Então, se você hoje reconhece que precisa de Jesus, você pode fazer a sua oração, não precisa vir aqui à frente, não precisa levantar as mãos, você pode orar aí nos seus pensamentos, no seu coração, no seu lugar. Você pode orar e falar com Deus, confessar o seu pecado, você falar com Ele: Deus, me salva, Deus, muda a minha vida, Deus, muda o meu coração, me ajude a caminhar, me ajude a viver para a Tua glória. Você pode fazer isso nessa noite, e você pode fazer algo a mais. No final do culto você pode me procurar, eu vou orar por você, vou ter o privilégio de orar por você, te ajudar a caminhar com Cristo, caminhar ao seu lado, nesse novo passo de fé. Quem sabe hoje pode ser o dia da sua vitória, quem sabe hoje seja o dia da sua maior vitória, a vitória da salvação, salvação em Cristo Jesus. Mas concluindo então, meus irmãos, essa mensagem, o final da história, você sabe quem vence. Você sabe muito bem que Deus ele entrega Golias nas mãos de Davi,
ele finaliza Golias. E aí, diante dessa história que nós vimos aqui nessa noite, surge uma pergunta para a igreja, uma pergunta para o povo de Deus. O que Deus exige? Quando nós olhamos para esse texto, nós que já recebemos esse Cristo na nossa vida, o que Deus exige de nós, o seu povo? Em primeiro lugar, Deus exige fé viva e dependente somente dele. Nós não podemos, em nenhum momento, meus irmãos, confiarmos em nós mesmos, mas devemos confiar no Deus que é soberano. Segunda coisa que Deus exige quando nós olhamos para essa história é coragem que nasce da fé. Não coragem que nasce em si mesmo, não coragem que nasce em suas próprias capacidades e habilidades, mas coragem que nasce na fé em Cristo. Uma fé naquele que venceu por nós, que lutou por nós e continua lutando e continua nos amparando. Terceiro lugar, Deus exige de nós zelo por sua glória. Nós devemos viver aqui, meus irmãos, neste mundo, como igreja, como pessoas que apontam para Deus. As pessoas devem olhar para a nossa vida, nós que somos cristãos, que confiamos em Deus e passamos por lutas. As pessoas devem olhar para a nossa vida e falar assim: mas por que essa pessoa não está desesperada? Por que ela não está querendo acabar com a sua vida? Olha para a vida dela, eu já tinha abandonado tudo. Meus irmãos, isso é trazer glória para Deus. No momento de dificuldade, você lembrar o Deus que você serve e permanecer firme. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos essa dependência em Davi. Nós precisamos continuar vivendo dessa maneira. Quarto lugar, nós devemos depender totalmente de Deus. Lembra que Davi ele largou a armadura de Saul? Armaduras humanas, carnais, métodos humanos. Não vá por esse caminho. Confie na força que Deus dá, nas armas que Deus ele te dá. Outra verdade que Deus exige de nós é obediência e prontidão. Obediência e prontidão. Quando Deus fala no nosso coração, nós devemos ficar assim: será que é Deus que está falando comigo? Será? O que eu tenho que fazer? Não. Se Deus já falou o seu coração, você sabe o que é para fazer? Faça. Obedeça ao Senhor prontamente, mas não vá na força do seu próprio braço. Não vá confiando na sua habilidade. Confie que o Senhor te ajudará. E por fim, testemunho, conforme eu disse. As pessoas precisam ver que nós não enfrentamos as nossas batalhas sozinhos. A batalha sempre é do Senhor, conforme o versículo 47. Deus, meus irmãos, levantou um Davi maior para nós. Nós éramos esse povo que não tínhamos condições de vencermos o nosso gigante. E Deus levantou também um Davi, um escolhido, um ungido. Ele é chamado de filho de Davi no Novo Testamento, Jesus Cristo. E por causa dele, nós podemos enfrentar os gigantes da nossa vida. Nós podemos ter esperança, nós podemos, de fato, não confiarmos na nossa força, mas dependemos de Deus. Que o Deus que nos amou de tal maneira, que deu o seu próprio Filho, o que Ele mais não fará por nós? Deus não pode abrir uma porta, Deus não pode mover um coração, Deus não pode fazer algo que aos nossos olhos é impossível, trazer talvez uma cura. Deus pode, meus irmãos. Deus pode. É isso que devemos firmar a nossa fé. Deus pode. E Ele já venceu tudo por nós em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra. Deus te abençoe.